Chegou aí a nova série de Star Wars, a esperada Obi-Wan Kenobi, a série sobre o Jedi dos Jedi, o primeiro que aparece nos filmes, a lenda viva e vivida por Ian McGregor, que foi um dos poucos que conseguiram sobreviver às críticas ferrenhas dos episódios 1, 2 e 3. Além de reativar vários fãs, obviamente, essa estreia também reativou as mesmas pessoas que não se contentam em apenas não gostar e vão muito além disso, infernizam a vida daqueles que fazem a nova saga por não gostar de um ou outro plot, ou como eu costumo dizer, por simplesmente não gostar de Star Wars. Eu vou elaborar isso e esse vídeo tem um convidado especial com quem eu vou bater um pouco de bola aqui. É o Norton, que tem um canal dedicado a Star Wars. Do meu ponto de vista, o melhor canal dedicado a Star Wars aí do YouTube, facilmente. Eu pedi assim, Norton, me dá 3 minutos de vídeo me contando sobre esse tema que eu vou abordar aqui, e no começo do vídeo ele já me entrega essa pérola aqui, e olha só que percepção legal. Oi gente, eu sou o Norton, e cara, é complicado. Fã de Star Wars é muito complicado. Star Wars é uma franquia muito imersiva. É uma coisa que nós falamos sempre. É uma franquia pra você começar de qualquer lugar. Ah, mas eu começo em ordem cronológica, começo em ordem, sei lá, de linha do tempo, começo pelos quadrinhos, pelos livros. A graça de Star Wars, e ela é montada pra isso, é pra você pegar um livro, um quadrinho, um jogo, um filme e começar dali, e dali você vai fazendo o seu caminho. É uma coisa que você monta, o que você quer explorar, só que ao mesmo tempo que isso traz um senso de imersão muito forte, também para algumas pessoas, grande parte do fandom de Star Wars traz uma espécie de posse. Então quando tem essa impressão de 8 ou 80, é porque realmente nos últimos anos está sendo isso. A gente viu muito disso lá nas prequels, nos episódios 1, 2, 3 que saíram lá em 99, com o George Lucas ainda dirigindo. O George Lucas tinha dado uma entrevista falando de que ele não ia mais fazer filme porque as pessoas estavam só xingando cada coisa nova que ele fazia. E o principal argumento da época era: esse não é o meu Star Wars. Como assim esse não é o seu Star Wars? Esse nunca foi o seu Star Wars. Pertencia a um cara, George Lucas, contador de história, que tava ali sempre tentando trazer coisa nova, e tinha uma parte do público bem barulhenta que se recusava a ver coisa nova. Inclusive ainda se recusa. Qualquer coisa que saia um pouquinho fora do conveniente, não precisa nem ser fora da caixinha, não é nada revolucionário, não é nada que, nossa, que roteiro extraordinário, mas se sai da linha de expectativa que esse grupo montou, aí já era. Aí já é ruim, aí já não faz parte, não é aquilo que eu queria ver, logo eu não gosto, logo tem que tirar da linha do tempo. O fato é que, historicamente, Star Wars vem cercado de muito ódio, de muito hate. E não é o ódio simples do dia a dia, é o ódio pelo ódio, quase Darkseid, né? Quanto mais ódio, mais poderoso eu fico. Vários são os casos, e eu não vou detalhar todos, mas tivemos Hayden Christensen, que hoje recebeu um banho de nostalgia e por isso é amado ao ter a sua volta ali ao universo de Star Wars, mas ele foi achincalhado durante os filmes 2 e 3. Jake Lloyd viveu o jovem Anakin Skywalker, também foi alvo de crítica, piada, de bullying e sumiu completamente da mídia. Lançaram os episódios 7, 8 e 9 e foi a vez da Daisy Ridley, a Rey, né, correr do Twitter e das redes sociais e também dar uma pausa na carreira, assim como a Kelly Marie Tran, talvez um dos piores casos de todos os citados aqui. Teve o seu companheiro de cena, o Joe Boyega, o Finn, que quase também foi nesse caminho. Rian Johnson sofreu isso, o próprio George Lucas, lá no episódio 1, 2, 3, sofreu esse hate a ponto de desistir de fazer mais filmes aí de Star Wars. E a mesma coisa acontece agora com o lançamento da série Kenobi, com a atriz, né, da terceira irmã, a Reva, no caso a Moses Ingram. No lançamento da série ela recebeu ataques em suas redes sociais e fez com que o Ian McGregor postasse um vídeo que deveria ser um vídeo de comemoração ao fato da série ter sido hiper assistida na sua estreia e passou a ser um vídeo quase fúnebre sobre um pedido para que parassem o que estavam fazendo com a Moses. However, it seems that some of the fan base from this influential fan base have decided to attack Moses Ingram online and send her the most horrendous racist DMs. And I heard some of them this morning and it just broke my heart. Detalhe, isso aconteceu com apenas 2 de 6 episódios da série lançados até aquele momento. Sem contar que essa noção de pertencimento também escala para um negócio misógino e racista, onde uma parte do público se sente tão dona da parada que eles só querem se ver. Star Wars, uma galáxia enorme com bilhões de espécies, só pode ter homem branco atuando e fazendo coisas, qualquer coisa que saia dessa linha, lacração.
Eu comecei a viver Star Wars a partir do episódio 1, quando eu o assisti no cinema. Eu era muito jovem, né? Pra mim foi uma diversão gigante e fez com que depois eu me conectasse com a marca e quisesse consumir os demais filmes que aí sim me fizeram amar tudo aquilo dali. Talvez Star Wars tenha sido a primeira coisa que eu realmente fui fã na minha vida. Talvez não. Foi a primeira coisa que eu realmente fui fã na minha vida. E eu falo isso com relação a filme, música, esporte, qualquer coisa. Acredito que muitos da minha geração, nascidos ali na década de 80, tenham seguido esse mesmo caminho. E na época, um momento de plena escassez de informações, plena escassez de produtos aqui no Brasil, de livros. Enfim, a gente tinha que se reunir entre os fãs mais fervorosos para assistir um VHS de alguém que veio dos Estados Unidos pra gente ver um corte específico do filme. Eu lembro que qualquer coisa de Star Wars me bastava. Até mesmo ler Joseph Campbell, que passava por Star Wars, um amigo meu comentou, e aí é um treco que passava por um cara que passava por Star Wars quando falava sobre o Jornada do Herói. Pra mim me bastava, porque parecia que eu tava em Star Wars. No começo dos anos 2000, o Omelete divulgou rumores de uma série live action, e eu dormia e sonhava com essa possibilidade, mas nada acontecia de fato, ficava só nas conjecturas. Assim eu seguia com a ideia de que qualquer coisa de Star Wars, qualquer coisa, qualquer milímetro de coisa de Star Wars me aquecia, cara. Me fazia sentir de volta pra casa. Fosse as animações curtinhas 2D da Cartoon Network, fosse Star Wars 3, A Vingança do Sith, que eu sabia as falas de Coi Salteado. Hello there. Qualquer coisa, até coisa do que é considerado hoje Legends, né? Ou seja, do universo expandido para os fãs. Porém, o que sempre teve muito claro pra mim foi que havia um tecido entre fantasia e realidade. Eu ficava sem entender algumas reações dos fãs da mesma forma que eu nunca entendi como as pessoas encontravam atores e atrizes que faziam papel de vilão em novelas e agrediam, ou tentavam agredir essas pessoas no meio da rua. Pra mim, era esse mesmo nível assim, cara, como assim? Essas pessoas não têm discernimento do que é real e do que é imaginário? Será que isso é fruto da suposta vida vazia que boa parte desse público talvez leve e a outra simplesmente vai no embalo como se fosse um efeito manada e aí, vamos jogar pedra nesse cara, joga pedra, é isso aí. Sei lá. Será que é o fruto de uma vida de quem nunca procurou entender os pormenores daquilo que consome, de quem não procurou consumir na fonte, ou seja, na filosofia, sociologia, história, ciências políticas, ou até em outros tipos de arte? Me parece realmente que isso é resultado de uma vida tão mesquinha, tão michuruca, que só resta a essas pessoas pegar a fantasia e misturar de maneira doentia à sua realidade. Ou seja, o fato das vidas de muitas dessas pessoas que vivem em função de algo e não vivem com esse algo, e apesar desse algo serem tão incompletas, faz com que para elas não exista o tecido entre o real e o imaginário. O que é uma pena, porque enxergar esse tecido é aceitar esse véu, né, essa camada que faz com que a gente sinta o gosto bom sempre que a gente entre em um novo universo, seja Star Wars, seja Senhor dos Anéis, seja qualquer coisa. É só aceitando esse véu da fantasia, esse véu invisível do imaginário, que nos faz ter a sensação de fato de que a gente está fugindo do real, fugindo dos nossos problemas, dos nossos reais vazios e das nossas reais desilusões. É quando o fã torce mais do que assiste, participa mais do que julga, interage e discute, em vez de apenas odiar ou amar. Parece muitas vezes que a palavra fã, ela vira algo relacionado à posse, né? Será que essa posse também não veio da época que o George Lucas permitia que os fãs fizessem o próprio material e aceitavam algum desses materiais? Será que é por isso que Star Wars tem tanto apreço, tem tanto esse sentimento de que, caraca, isso é meu e não abro? Enfim, Greimas, um dos meus autores favoritos de semiótica, fala que existem duas maneiras de enxergar as mensagens, signos e símbolos de uma obra. Tem aquelas simbologias que você bate o olho e consegue enxergar. Não precisa de mais nada, não precisa de ninguém falar, não precisa do autor, não precisa de mais nada. Ou seja, é aquilo que tá lá e pronto. Em Star Wars, por exemplo, é uma galera que está se rebelando contra o Império. Enfim, é só isso. E tem também a segunda camada de observação, que depende da vivência do espectador, da subjetividade. E essa pode ser qualquer coisa, inclusive para além do que o autor pensou a princípio. Em resumo, se você para no tempo da fantasia e não constrói a sua própria realidade através de outros valores, não tem como você ir para essa segunda camada que o Greimas fala, né?
Não tem como você julgar aquela criação além da primeira camada. E aqui eu complemento. Até essa primeira camada, a mais óbvia, a análise feita a olho nu, ela fica suja, ela fica comprometida, uma vez que a pessoa jamais saiu de dentro daquele universo para buscar outras referências que façam você enxergar aquele universo a olho nu de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais completa. Star Wars, cara, nunca foi só sobre navinhas e sabre de luz. A gente tá falando de uma franquia que começou lá no final dos anos 70, falando sobre imperialismo norte-americano, falando sobre guerra do Vietnã, aí depois nos anos 2000, fala sobre como democracias se tornam ditaduras, como um cara consegue corromper tudo aquilo, um cara inclusive consegue forjar uma guerra, assim como George W. Bush filho forjou uma guerra. Aí depois vem a trilogia Sequels, fala sobre como existem pessoas que querem esse passado de volta, querem esse passado autoritário de volta. Tá tudo lá e não é numa camada de baixo. É tudo muito aberto, muito na sua cara. Você só não entende se você não tiver afim. O problema de viver demais as histórias e as paixões é que elas são finitas e, no caso da arte, precisam da origem de outra pessoa. E o George Lucas sempre deixou isso bem claro, que Star Wars é dele. Ele é o criador, ou foi o criador daquilo dali até os lançamentos feitos na Disney. Ele mexia do jeito que queria, ele adicionava coisa, tirava coisa, modificava coisa, enfim. Ele é uma pessoa fora dessa galera que tá recebendo, que tá vivendo a sua vida, que tá vivendo as suas experiências de uma maneira completamente diferente de você e que por isso vai colocar naquela obra as suas próprias vivências, experiências, gostos e valores. São pessoas que têm seus próprios objetivos e que vai te convidar a discutir a partir da visão dele, a partir da visão desse criador. Sim, depois que a arte é lançada, ela é nossa, mas ela é nossa pra quê? Para ser do nosso jeito ou para que a gente entenda qual é e qual foi a intenção do outro, ou qual é ou qual será a intenção daquela arte no nosso mundo? Essa é a pergunta. Sim, a arte é nossa, mas para quê? Para que ela seja a nossa visão? Não é. É para nos enaltecer só e somente só a nossa figura? Não é, né? É para nos fazer pensar, para nos fazer entender como que a impressão de mundo daquele cara está refletindo na nossa impressão de mundo. Uma parte dos fãs de Star Wars simplesmente não gosta de Star Wars porque sua vida se resume tanto a homenzinhos de espadas brilhantes que todos os seus sentimentos precisam estar ali presentes de uma maneira ou de outra. Se não tiver, como não tem em suas mãos um sabre de luz, tentam dilacerar os outros ali usando redes sociais. É a irrelevância latente de um ser humano que faz ele querer ganhar em cima da relevância reconhecida de outros seres humanos. E então, eu convido os demais fãs que não estão vestindo essa carapuça, aqueles que percebem o véu do real e do imaginário, que não gostam de um ou de outro personagem, mas sabem exatamente o que fazer com essas informações e com esses sentimentos. Eu convido a esses demais fãs a serem tão zoadentos e tão presentes quanto aqueles que não conseguem ver o diferente diante dos seus olhos. Para eles, para esses fãs mais exaltados, parece que o universo precisa ser do seu jeito, assim como o Palpatine pensava e fez o que fez, a galáxia, a partir das suas próprias regras e visão. Eu não quero só pertencer à galáxia, ela é minha. Ela tem que fazer as coisas que eu quero fazer, eu quero ver só as coisas que eu quero ver. Star Wars pode até ter alimentado isso enquanto estava lá com George Lucas e ele estava permitindo que as pessoas fizessem histórias, mas ainda assim era a história dessas pessoas. Por mais que Star Wars recebesse essas histórias, ainda representava uma pessoa. Não necessariamente me representava, ou A, B, C, D, E, F. Esse Star Wars de hoje me parece um pouco mais plural. Bom ou ruim são outros 500. Star Wars mudou o mundo do entretenimento, economicamente e artisticamente falando. Criou linhas de negócios que não existiam antes, criou bonecos, action figures, livros, quadrinhos, roupas, parques de diversão, enfim. Tudo a favor do financeiro, obviamente, não se iluda. Porém, nesse processo deu propósito a diversas pessoas, cara. Fez filósofos, fez políticos, fez crianças se conectarem a algo, fez até eu e essa minha carreira que eu amo hoje, né? Parte dela vem de Star Wars. Fez o Norton e o seu brilhante trabalho aqui no YouTube. E a gente não pode deixar os barulhentos desfazerem tudo isso só porque seu filminho da semana não foi tão legal assim. E que provavelmente vai ser muito legal no futuro, quando a nostalgia vacinar todos esses reclamões, assim como fizeram com relação ao Hayden Christensen. Vamos sentar, gente. Vamos abrir uma cerveja, ou um refrigerante, ou um suco, enfim, qualquer coisa. Mas vamos fazer isso de maneira um pouco mais sábia. Perceber melhor as nuances,
tentar entender, daí a transformar na alegria e frustração de sua vida, são outros 500. Isso não, cara. Que a alegria seja o debate, o contato com outros seres humanos, a partilha, esvaziar o seu copo de ideias e despejar em outra pessoa que vai esvaziar em outra pessoa e por aí vai. Sejamos fãs. Já tem muito espaço no mundo para sermos babaca. Tem trânsito, tem fila, tem tudo pra gente ser babaca. Sejamos fãs. Ser fã daquilo que a gente ama já basta. E pra você, hater quanto mais, fica o meu desejo que você acorde logo. Que acorde rápido desse coma. Eu diria abduzido. Não é nem induzido, um coma abduzido. Que te leva pra cantos que a gente não deveria visitar.